Então, a função crescente é meio auto, é intuitivo aqui descobrir se a função é crescente ou não, né? Para ela ser crescente num determinado intervalo dela, é só você analisar quais são os valores associados aos x's. Então, digamos que tu tenha um intervalo que tu quer estudar lá de 0 a 10, por exemplo. Então, você pode ver qual que é o valor da função quando o x é 1 e quando o x é 2. Se quando o x for 2 é maior do que quando o x for 1, significa que você está falando de uma função crescente, né? Porque ao passo que você vai aumentando os valores de x, aumenta-se também os valores de y. Isso é ser crescente, certo? Sim, professor. Acho que isso é bem claro aqui para você, né? E se é decrescente, então é exatamente o contrário. Você O aumenta os oposto. valores de x, exato, e os y vão diminuindo. É isso aí. Então, vamos lá. Está falando sobre extremos de uma função, otimizar resultados. E ele diz para tu olhar o gráfico aqui, eu acho. Vamos ver. Justifique o que o gráfico que representa uma função. Justifique que o gráfico representa uma função. E aí, você saberia dizer por que esse gráfico aqui ele representa uma função? O que tem nele que Sim, indica isso? professor. Ou que não tem? Eu acho, professor, que ele representa uma função, professor, pois para, para todos os elementos da altura da água, tem sempre um Y que é a hora do dia. Exato. Em outras palavras, para o mesmo y não há dois x's. Ou Sim, melhor, há para o apenas mesmo um x não há X. dois y. Para o mesmo x não há dois y's diferentes, né? É o que a gente aqui no Brasil chama de regra da reta vertical. Se você passar uma reta vertical na sua função e ela nunca cruzar dois pontos, significa que é uma função mesmo. Se ela cruzar dois pontos ou mais, então ela não é uma função. Por exemplo, se você desenhar uma circunferência e você passar uma reta vertical, vai cruzar dois pontos, né? Então, por isso que uma Sim. circunferência não é uma função. Indique a altura da água às 6 horas e às 24 horas. E aí? A altura da água às 6 horas, professor, foi de 3 metros. E já das 24 foram de 10 metros. Já na hora das Isso, 24 a altura da água foi de 10 metros. perfeito. Para entrar no porto, o barco Santa Luzia precisa que a altura da água seja no mínimo 6 metros. Ah, indique valores aproximados para as possíveis horas do dia em que o barco pode entrar no porto. São Ah, as duas acima dos horas, 6 professor. metros. Oi? As 2 horas, professor. Que são intervalos, né? Na verdade, são intervalos. Ele está te pedindo aqui valores aproximados para as possíveis horas. Então, está falando de intervalos, né? Então, não é só as 2 horas, tá, Paulo? É das 0 às 2 horas. Ok. Porque das 0 às 2 horas, ele está com 6 metros ou mais. Porque ele precisa de, no mínimo, 6 metros. Ou seja, 6 metros ou mais de água. Entendeu? Sim, professor. Certo. Então, por isso que das 0 às 2 e depois das 10, né? Porque aqui, se tu olhar de novo, ó, nas 10 horas, tu tem 6 metros de novo, tá vendo? Sim. E daí você vai ter 6 metros de novo até as 14. As, Ele cresce. as 12 não, as 12 não sei se as 12 também poderiam. Sim, até as É, 14, professor. é das 10 às 14, né? Todos os horários das 10 às 14, você terá água acima dos 6 metros. E Então, também, o professor, barco vai por dentro ali. Oi, diga. e professor, também das 22 às 24. Uhum. Exatamente isso. Então, esses são os três intervalos. De 0 às 2, das 10 às 14 e das 22 às 24, exatamente. Bem, na verdade, né, quando tu para pensar, é das 22
às 2, né? É das 10 da noite até as 2 da manhã. Porque é um dia Sim, só. Tu pode pensar como um dia só, né? Então é das 10 da noite às 2 da manhã e depois das 10 da manhã às 2 da tarde. Né? Então é sempre nesse mesmo período, assim, simétrico à meia-noite ou ao meio-dia. Né? 2 horas antes do meio-dia, 2 horas depois do meio-dia, 2 horas antes da meia-noite, 2 horas depois da meia-noite. Percebeu? sim, professor. Legal. 4. O que acontece à altura da água no intervalo das 0 às 6 e das 18 às 24? Das 0 às 6, a água vai diminuindo até aos 3 metros, professor. Uhum. E das 18 às 24, a altura da água vai aumentando dos 3 metros para os 9 metros, para os 10 metros. Isso. Então, na prática, esse primeiro intervalo ali, o de 0 a 6 que ele cita, é o intervalo de decrescência, certo? Sim, professor. E depois o outro é de crescência. Então tá. Deixa eu fechar aqui e colocar isso na tela mesmo, que senão vai ficar pitando meu WhatsApp aqui. Deixa eu salvar aqui. Ei, gostou da aula da professora Ana? Gostei, professor. Por acaso ajudou-me bastante para o teste de hoje, professor, de Ah, é, inglês. que bom. Eu acho que, professor, se não tivesse também feito a composição de inglês com a professora Ana também, eu acho que estaria também perdido, professor, e treinado a interpretação. Poxa, que bom que ela te ajudou, então. Beleza. Vamos abrir aqui os arquivos. Vamos ver se a gente está na ordem certa. Tá meio desorganizado aqui. Vamos lá. Ah, vamos lá. Essa é a próxima página? Não, ainda tem aquelas contas, né? Aqui. Sim, Indique a professor. altura máxima da água e a que horas registrou. Qual foi a altura máxima da água? A altura máxima da água foram de 10 metros, que se registrou no intervalo entre das 0 às 12, das 0 às 12, professor, não sei se está certo. Não, é como tu tá falando de uma altura máxima, tu tá falando de um ponto específico máximo, ok? Então, não, veja, não é um intervalo de crescência, é um ponto específico que é o máximo. Então, tu tá falando do ponto à meia-noite e ao meio-dia, né? Às 0 horas e às 12 horas. E a meia-noite, professor, às 24 horas. É que 0 horas e 24 é a mesma, né? Sim, é verdade. De certa forma, tu tá falando do mesmo momento, né? Mas tu tá falando do mesmo dia, daí entra essa coisa meio curiosa, né? Porque eu acredito que seja só, tu tem que falar duas vezes só, né? Senão tu tá sendo redundante, né? Porque se tu fala 0 e 24 tu tá falando da mesma hora, né? Sim, professor. Então tem que tomar cuidado com essa redundância, beleza. E a altura mínima, qual é? A altura mínima é de 3 metros, registrada às 6 horas e às 18 horas. Perfeito. Tá meio ruim a foto aqui, aqui tá bom. E aí, vamos ver do que se trata. Ele tá falando sobre características de função, né? Intervalos de monotonia, ah, F pertence a D. Intervalo de monotonia de F se F é monótono. O que é uma função monótona? A Se ela é função crescente ou monótona, decrescente? sim, professor, mas eu acho que a função monótona, professor, não sei se está certa, é quando as variáveis do x estão sempre num certo quando há um intervalo entre as variáveis do x, professor. Quando há um intervalo entre as variáveis? Sim, Ah, sim, não sei se eu estava com dúvidas. tu quer dizer assim, quando não há nenhuma modificação, né? Daí, sim, acho que entendi o que tu quis dizer. Bem, uma função monótona é uma função que ela inteira tem um tipo de comportamento só, né? Eu acredito que seja isso. Então, não tem um exemplo aqui de função monótona para a gente estar falando a mesma língua? Ah,
Os intervalos de função decrescente, crescente e constante denominam esse intervalo de monotonia da função. Porque monótono significa sempre o mesmo comportamento, né? Então vai ter intervalos onde ela é crescente, vai ter intervalos onde ela é decrescente. Esses intervalos, bem, monotonia então está associado com esses intervalos, né? Por exemplo, aqui, ó, de -4 a 2, que ela é crescente. Então, é um intervalo de monotonia crescente. Aqui é constante, aqui é decrescente, aqui é crescente. Então, são intervalos específicos onde tem um comportamento. Só que é isso. Professor, uma dúvida. -4 a 2 não é o intervalo. Como assim é coisa, professor? Não entendi o que é que o professor quis dizer do intervalo -4 a 2. É -4x, tá? -4x até 2x. Ele é todo crescente, né? É um intervalo Então, crescente. professor, também posso afirmar. Professor, então também posso afirmar que de 2 a 5 é um intervalo constante. Exato. De 2 a 5 é um intervalo constante, exatamente. E de 5 para 6 é um intervalo decrescente. E de 6 para 8 é um intervalo crescente. Isso. Simples assim. Bem tranquilo, né? E nessas coisas que você me mandou, não tem mais exercícios, não? Porque se for só essas definições, tá bem claro já as Eu, man- coisas, né? Professor, eu mandei já uma página com exercícios, professor. E ainda, professor, da outra matéria também, nós paramos na monotonia de uma função afim. Vamos dar continuação amanhã Ah, eu achei o exercício aqui. Achei. Vamos resolvê-lo, então. Monotonia de uma função afim. A função afim é melhor ainda, porque ela é só crescente ou só decrescente. Vamos lá. Depois a gente vai para isso, então. a 1.1, professor. Eu tive dúvidas, professor, também não 1.1 a entender, professor. Como assim a amplitude da função G? Indica o intervalo Porque, de maior professor, amplitude. a amplitude é sempre a subtração entre o maior e o menor. Eu não Isso. entendi como é que aquele quis dizer amplitude. É que se tu olhar para essa função que está aparecendo aí no gráfico, ela tem alguns intervalos de crescência, certo? E esses intervalos eles têm diferentes tamanhos. Então, só que tu tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Crescente em sentido lato, né? O que que é esse sentido lato que ele fala aí? Tem uma folha do teu livro que ele explica o que que é esse sentido lato, né? Sentido lato menos um, no intervalo entre -1 e 3. É crescente em sentido lato para qualquer dos dois elementos. Tá. O sentido lato, professor, é quando o membro do lado positivo está conectado ao membro do lado negativo, mas da mesma variável. Não, mas aqui nessa função aí do exemplo não tem nada negativo. O que que tem de negativo aqui? É tudo positivo. Então é quando estão conectados é quando são dois elementos são da mesma variável, professor. Bem, eu sinceramente não estou vendo diferença da questão de monotonia para essa lato aí, esse sentido lato. Para mim não faz diferença. Mas talvez lá naquela coisa de intervalo de monotonia ele não está falando de uma função específica, né? Tem isso também. Bem, anyway, quando a gente olha para essa função aqui, nós temos esse intervalo de crescência que vai de -3 a 1, certo? Nós temos Sim, esse professor. outro intervalo de crescência aqui que vai de -5 a 7. Então, qual que é o intervalo no sentido lato aqui? Crescente em sentido lato. Decrescente em sentido lato. 3 e 5, não, professor? 3 e 5. Eu vi uma observação interessante aqui. Vou mostrar. Estou lendo no teu livro aqui.
Crescente em sentido lato, diz que simplesmente f crescente em sentido lato. Pô, cara, tá estranho isso aqui. Eu não sei se é por causa do português, sei lá. Mas eu diria que é de 5 a 7. Porque só tá mostrando coisa positiva aqui. Não sei, tá esquisito isso. Aí que tá, eu não tô conseguindo ver a diferença disso para o que a gente tava vendo até agora, entendeu? Nunca vi Ah, esse então negócio que de. ali, professor, então se, por exemplo, o professor afirma que é do sentido lato de 5 para 7, se fosse crescente também poderia ser de 0 a 3. Isso. Pô, cara, não aparece nada aqui no Google. Ah, olha só que interessante. Agora eu vi uma frase importante. Achei no Google aqui. Se é igual a df, então f é crescente em sentido lato ou em todo o seu domínio. Então, lato significa em todo o seu domínio. Em todo o domínio da função, ou pelo menos no intervalo da função, né? Ah, bem, as duas me parecem ter o mesmo tamanho aqui, né? Qual que é a diferença, né? A amplitude das duas é a mesma, né? Eu não sei então, porque para mim esses dois intervalos são o mesmo aqui. É a mesma amplitude. E decrescente, pelo menos, é um só, né? Só de 3 Sim, a professor. 5. Não, professor, decrescente não é de 5 a 7 e de menos 2 a 0. Não, não, não. Decrescente em sentido lato é só isso aqui, ó. Que a coisa está diminuindo. Certo? Ela não está diminuindo. A cada x que passa, os y não estão menores. Então aqui é Sim. decrescente. É só nessa região de 3 a 5 que é decrescente. Notou que essa é a única região de decrescência? Eu não estou a compreender. Então, por que que o professor diz que de 3 a 5 é que é decrescente e não de 5 a 7? Porque de 5 a 7 é crescente. A função cresce, ó. 5 a 7 ela está aumentando. De 3 a 5 ela está diminuindo. Ah, sim, o professor tem razão. Ou seja, professor, então quanto menor for o número do x, maior será o número do y. Isso, na região de decrescência, sim. Hum, Por exemplo, aqui que o 3 é o menor, o valor em x do 3 é maior do que o valor em o valor em y do 3 é maior que o valor em y do 5. O 5 está mais embaixo, por isso que é decrescente. Ah, por isso então é que a 1.1 é de 3 a 7. Seja a função g, seja a função g, a restrição f de menos 1 a 5. Isso aqui, que número é esse? É um 5? Onde, professor? Aqui ó, não está aparecendo o. O Olha no 4. Google Meet aqui. Esse número no Sim, vermelhinho é professor, eu estou a 4? ver, professor. Sim, professor, o traço que está aí é o 4. Só que não colocaram. Sério? Parece um 5 ou um 3, não sei, não tô conseguindo ver direito mesmo. Não, professor, ali depois do traço é um 5, é um 5. Ah, tá. Então a gente está falando da função g, considere a função f representada graficamente. Tá, essa é a função f como um todo. Mas ele está falando que a gente tem que fazer a função g, que é a função f nesse intervalo, de menos 1 a 5. Então, na verdade, o que nos interessa, na verdade, é só isso aqui? Tá bem estranho, porque se for só isso aí, não tem região de crescência. Professor, eu acho que já entendi, professor. Como o professor tinha dito que quanto menor for o número do x, maior será a sua imagem no y. Eu acho que
Se formos nos basear nisso, podemos afirmar que o intervalo, a resposta da 1.1, o intervalo é do 3 para o 7. O maior número registrado, o número com maior imagem na reta dos y é o 3 e o número com menor imagem na reta dos y é o 0. É o 7. Agora O não sei se número está com a certo a maior afirmar. imagem em Y é 7. Não é o 3, porque a sua imagem é 3 e o 7, a sua imagem é o 0. Não, a imagem do 7 é o 3. O 7 é o 3. Ó, esse é o ponto. Esse ponto aqui é 7, 3. O ponto de 7 quer dizer que é 7 e 3, professor. Isso. O problema é que o que está me preocupando agora, que eu li melhor o enunciado, é isso aqui. Que parece que essa função é para ser estudada apenas de -1 a 5. Então é só entre essas retas laranjas que eu coloquei aqui. Se for só entre essas retas laranjas, não tem região de crescência. Vai ter só essa região de decrescência aqui. Porque, né, tu mesmo me falou que vai de -1 a 5 aqui, né? Sim, professor. Então eu diria, agora pelo que eu li melhor, que nós estamos falando apenas dessa região de domínio de -1 a 5. Então, ou seja, professor, a nossa resposta só pode estar entre -1 e 7, não, professor? Do domínio lato. É crescente em Isso, sentido lato. isso. Exatamente. É só ali que a gente vai pensar, que a gente vai se interessar. Construa uma tabela de variação da função. Uma tabela é tipo esse aqui, né? Essa aqui. Sim, professor. A gente só tem que ver o que muda, né? Se a gente está novamente, se a gente está pensando só entre os laranjas aqui, o -1 e o 5, tu vai ter uma região de constância de -1 a 3 e uma região de decrescência de -3 a 5. Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Colocar aqui x e f de x. Então, de -1, qual que é o f de x associado a -1? Fx É, associado a -1 é é o 1. o coisa, é o 1, não? É o 1. Isso. Sim. Certo. E daí, nessa região, nós temos constância. Então, a gente vai fazer essa setinha constante aqui até o 3. A 3, professor. Onde começa a ter Depois decrescência. fica a 3 imagem para. Fx também vai ser Depois é 1. Isso. Depois é decrescência, né? Ele está decrescendo. Que vai até o 5 e -1. Depois Beleza? ele vai subir do, do vai subir, professor, vai ficar 7 com Fx3. Aí que tá. Novamente, se a gente está interessado nesse domínio aqui, não. Daí não vai crescer, porque a gente para no 5. Nós paramos em x igual a 5. Porque eu acho que esse -1 e 5 ali são valores de domínio. Foco no que o domínio tá da função que te pediu, né? Senão tu vai fazer coisas inúteis.
né? Tu vai fazer conta que não precisa fazer, certo? Sim, professor. Beleza. Indica os intervalos de monotonia da função. E aí? Da função, eu acho que se é de parte do menos um vai-se até o 5. Do menos um ao 5 significa que então eu acho que tenho que achar um intervalo dentro dele, professor. Isso, Então esse intervalo teria de ser o menos um e o 3, que são os únicos que estão dentro do menos um a 5. isso. Agora, decrescente em sentido lato seria 3. Não sei, agora, professor, eu estou com dúvidas também nesse da 1.1 a B, decrescente em sentido lato. Decrescente em Eu, sentido acho- lato é só de 3 a 5, né? eu não compreendo, professor, como é que eles aqui dão menos um 5 em vez de ser 3 menos um decrescente em sentido lato. Ah, então tu tá vendo a resposta e na resposta não tá de 3 a 5, é isso? Sim, professor, porque eu acho que na minha perspectiva, professor, seria de 3 a menos um, porque ele pede decrescente em sentido lato. Nós achamos em sentido lato menos um 3 por ser o único intervalo que estava dentro do menos um 5. Então, por que que na maneira decrescente não poderia ser 3 menos um? E ele deu algo mais extenso, não sei porquê, professor. Estamos a falar de menos um 5. É que eu acho que tu tá pensando na imagem, eu tô pensando no domínio. Eu tô pensando no domínio de decrescência. O domínio vai de 3 a 5. X igual a 3 é x igual a 5. Que aqui é constante, aqui não é decrescente. Então tem que ir só na região de decrescência, que tá aqui. Que vai do x igual a 3 ao x igual a 5. Só nessa região tem Ah, decrescência, certo? sim, professor. Show. Então. Ah, aqui tem as respostas. Ele está dizendo de menos um a 3. Ah, sim, sim, tem as respostas aqui, olha só. É desse mesmo Sim, professor, problema. isso é um. Não, professor, como é que eu ia explicar, professor? Isso é um exercício em exemplo, professor. Crescente em sentido lato. Pô. Ai, tá, mas então por que que ele falou crescente em sentido lato? Pô, mas isso aqui não é crescente, é isso que tá me irritando. Isso aqui é uma região constante, não é crescente isso. Só se eu, sei lá, Professor, eu acho, tu tem que não concordar sei, comigo que isso aqui é uma região constante, cara. professor, eu não sei se ele estava se a referir ao começar do menos 3 até o menos um, não? Não, mas se ele tá pedindo domínio, né, cara? Só se ele tá falando, não sei, da imagem. Pô, mas daí não faz sentido. Muito estranho isso aqui. Meu Deus do céu. Que interpretação maluca. O que que é isso, cara? Não é pra ser difícil assim. Que a gente, na verdade, é alguma coisa assim que a gente não tá, o livro não tá conseguindo comunicar direito o que ele quer explicar. Que não é possível ele dizer que essa região aqui é crescente. Isso não é crescente em nenhum lugar do mundo. Isso aí é constante. Para mim não faz sentido nenhum. E aqui ele está dizendo que a região de decrescência é menos um a 5. Como assim? A mesma região que era de crescência, agora é de decrescência. Não sei. Para mim não faz sentido. Desculpa. Melhor a gente ir para outro programa, senão a gente vai ficar se confundindo mais ainda. Uhum. Só tem Aqui tem um isso. exercício, professor. Ah, é? Me Não, mande aí, professor, por tem um favor. exercício também. Não, está aí, professor, esse do 1. Ah, esse aqui? Sim. Considere, blá blá blá, indique o intervalo de maior amplitude onde a função g é decrescente em sentido lato.
decrescente conta a parte constante também. Isso é muito estranho. Então, né, de acordo com o exemplo aqui, a parte constante ela sempre entra, seja na região de crescência, seja na decrescência. Então, a região de decrescência em sentido lato é toda essa aqui, ó, que vai de 3 a Sim, 7. sim. Né? Então, aqui eu diria que é de 3 a 7. Agora, pessoal, para construir a tabela, nós faríamos de -2 tem como fx 4. Depois colocamos o sinal decrescente. Depois faríamos do 3 com fx 3, sinal constante. Depois faríamos 5, que tem fx 3 também. Depois faríamos com sinal decrescente 7, fx de 7 seria 0. Uhum. Certo, isso aí. Agora ele diz no 1.3, indique o intervalo de monotonia da função G. Monotonia. Eu acho que aqui na monotonia, a parte crescente não, a parte constante não entra. Essa é a diferença. Essa é a diferença de sentido lato para monotonia. Indique os intervalos de monotonia da função G. Professor, então acho que os intervalos da função G seria de -2 para fechado em -2 e 0. Não sei, Uhum. professor. E depois seria um intervalo de 3 a 5 também fechado e de 3 a 7 também fechado e de 5 aberto em 7. Não sei, professor. Então, os intervalos aqui é só fazer a análise, né? O que acontece? Sim, De -2 a 0, tu tem um intervalo de decrescência, certo? sim. -2 a 0, decrescência. É isso que a gente vê exatamente aqui nessa parte, de -2 a 0, decrescência. De 0 a 1, crescência. Então, só de monotonia. Então, a crescência vem só aqui. Se fosse sentido lato, pegaria a parte constante também. Mas como é monotonia, só de 0 a 3, ok? Daí a região de 3 a 5 Então, também é uma outra região de professor, monotonia então, constante. então a monotonia só aborda na hora dos então só uma dúvida, na hora dos intervalos a monotonia só aborda os que estão constantes. Isso, exatamente. Então teria de ser só um intervalo aberto em 3 e 5. Não, não, não é isso. Ó, novamente, vem aqui. Monotonia é uma região que não muda o comportamento. Então, daqui para cá é monotonia Sim, decrescente. Certo? Então, de -2 a 0, monotonia decrescente. De 0 a 3, monotonia crescente. monotonia crescente. 3 a 5, monotonia constante. E 5 a 7, monotonia decrescente. Então só Entendeu? fica intervalo de 3 a 5, professor. Não, cara. São esses 4 intervalos que eu acabei de falar. Ah, são todos eles, professor. Todos eles, só cada um é um intervalo diferente, né? Esse aqui é decrescente, de -2 a 0, de 0 a 3 é crescente, de 3 a 5 é constante, e de 5 a 7 é decrescente. São esses 4 intervalos. Tá? Então é isso que a gente tem que falar aqui. Vamos dizer que é D de decrescente, crescente, vou colocar CRE de crescente.
E daí, de 3 a 5, constante. constante, Isso, e de de 5 a 5 a 7, 7 decrescente. decrescente. Exatamente. Essas são as 4 regiões. Certo? Sim, professor. Legal. Então é isso aí. Por acaso só fomos até aqui, professor, na monotonia de uma função quadrática do tipo ax ao quadrado. Certo. Bem, eu acho que então vamos fazer o seguinte. Amanhã tenta me trazer mais conteúdo e a gente tenta fazer uns horáriozinhos, um tempinho a mais de aula, tá? Sim, professor. Então tá bom, meu amigo. Até amanhã. Desculpa não poder mudar o horário para amanhã, né? Porque tu pediu muito em cima da hora, mas para semana que vem eu vou tentar, tá bom? Sim, professor, sem problemas, professor. Então tá bom. Até amanhã, mesmo horário. Valeu! Sim, professor. Tchau, professor. Tchau.